Olá, seja muito bem-vindo a mais uma edição do programa Prova Final. Este programa é uma parceria da Rede de Ensino LFG e da TV Justiça. Meu nome é Alexandre Maza, eu sou doutor em Direito e professor de tributário da Rede LFG. E o programa de hoje está dividido em 3 blocos. No primeiro bloco, tema do dia. Eu vou falar hoje sobre tributos desvinculados. No segundo bloco, pergunte ao professor, eu vou tirar a sua dúvida sobre os assuntos discutidos hoje no primeiro bloco. E no último bloco, o X da questão. Nós vamos ver exatamente como o assunto de hoje cai na hora da prova. Se te perguntarem no exame de ordem o que são tributos sem causa, você sabe responder? Não perca a resposta em mais uma edição do nosso programa Prova Final. Seja muito bem-vindo. Iniciamos então o nosso primeiro bloco do programa de hoje, o tema do dia. Hoje nós vamos tratar de tributos desvinculados. Eu perguntei para você na abertura, na chamada do programa de hoje, sobre tributos sem causa. Uma pergunta que já apareceu no exame de ordem. Você sabe o que são tributos sem causa? Daqui a pouco eu comento. Você, meu querido telespectador, deve se lembrar que os tributos no Brasil, desde a Constituição de 1988, são divididos em 5 espécies. Nós temos os impostos, as taxas, as contribuições de melhoria, os empréstimos compulsórios e as contribuições especiais. 5 espécies de tributos: impostos, taxas, contribuições de melhoria, empréstimos compulsórios e contribuições especiais. Segundo o que diz o artigo 4º do Código Tributário Nacional, as 3 primeiras espécies tributárias, impostos, taxas e contribuições de melhoria, se diferenciam pelo fato gerador da obrigação principal. É o fato gerador que confere autonomia a cada uma dessas espécies, que confere uma identidade jurídica aos impostos, às taxas e às contribuições de melhoria. Daí uma musiquinha. Você sabe que eu trabalho muito com fixação de conteúdos aqui neste programa. Trabalho muito com fixação de conteúdos usando uma ferramenta revolucionária que são as músicas jurídicas. Em qualquer site de busca que você digitar professor Alexandre Maza, músicas do Maza, você achará a primeira ocorrência no site de busca. Já vai ser um local de onde você pode baixar gratuitamente todas essas músicas. Lembra daquela do Jota Quest? O amor é o calor que aquece a alma. Eu dei uma melhoradinha nesse refrão e ficou assim, ó. É o fato gerador que define o tributo. Acabou a música. Só isso, só tem uma frase a música. É o fato gerador que define o tributo. Para eu saber se um tributo é um imposto, uma taxa ou uma contribuição de melhoria, eu tenho que olhar para o fato gerador. Imposto é tributo que tem fato gerador de imposto. A taxa é o tributo que tem fato gerador de taxa. A contribuição de melhoria é o tributo que tem fato gerador de contribuição de melhoria. Importante, o mesmo artigo 4º destaca que não importam a denominação legal e a destinação do dinheiro. Não interessa o nome que a lei dá ao tributo e não interessa para onde vai o dinheiro arrecadado. Denominação e destinação são elementos irrelevantes. Por quê? É o fato gerador que define a natureza jurídica do tributo. Muito bem. Sabendo disso, que é o fato gerador que dá identidade jurídica a cada uma dessas espécies, sendo irrelevantes a denominação e a destinação, é importante relembrar que a doutrina estabelece algumas classificações dos tributos.
Em primeiro lugar, uma classificação óbvia quanto à competência de instituição. Os tributos se dividem em federais, estaduais, distritais, municipais e territoriais, de acordo com quem é a pessoa jurídica federativa competente para a sua criação e capaz para a sua arrecadação. Outra classificação, e essa que nos interessa muito mais no nosso programa de hoje, é uma classificação que divide os tributos conforme a sua vinculação a uma atividade estatal. Daí os tributos serem divididos em duas categorias de acordo com esse critério. De um lado, os tributos vinculados, que pressupõem uma atividade estatal. Os tributos vinculados são tributos que remuneram uma atividade do Estado. E, de outro lado, os tributos desvinculados. Os tributos desvinculados, esses não têm qualquer relação com uma atividade estatal. Então, tributos vinculados são relacionados a atividades estatais. Tributos desvinculados são aqueles sem nenhuma relação com a atividade estatal. Ei, presta atenção! Taxas e contribuições de melhoria são tributos vinculados. E os impostos são tributos desvinculados. Olha só. Portanto, hoje nós vamos tratar do tema impostos, porque tributos desvinculados são os impostos. Vamos estudar bem essa figura tão importante que é a figura dos impostos. Bem, a primeira ideia que você tem que registrar é essa que eu acabo de comentar. Os impostos são tributos desvinculados porque independem de uma atuação estatal relacionada ao contribuinte. O fato gerador de um imposto nunca tem uma atividade estatal. O imposto não está ligado, não está preso a uma atuação estatal prévia. Pegue qualquer fato gerador de imposto para você perceber do que eu estou falando. Por exemplo, um caso muito simples, pegue a hipótese de incidência do imposto de renda, auferir renda. Auferir renda é uma atividade que não envolve o Estado, é uma relação jurídica sem a participação estatal. Auferir renda é uma relação jurídica unindo o empregador que paga e o empregado que recebe, por exemplo. E o Estado não figura em nenhum desses polos obrigacionais. Por isso que auferir renda é um fato gerador próprio de imposto, porque não há o Estado. Daí o fato do imposto de renda ser um imposto. Por que chama imposto? Chama imposto porque essa hipótese de incidência, auferir renda, é uma relação jurídica causal do imposto sem nenhuma vinculação à atividade estatal. O que muita gente esquece é que, na verdade, nós podemos falar em uma dupla desvinculação dos impostos. Os impostos são tributos chamados de desvinculados em dois sentidos diferentes. Em primeiro lugar, os impostos são tributos desvinculados, neste sentido que eu comentei. São desvinculados porque não se prendem a uma atividade estatal específica para o seu surgimento. Mas atenção, os impostos são tributos desvinculados em um segundo sentido também. Eles são desvinculados porque o valor da receita auferida com o imposto não pode ser vinculado pelo legislador a nenhum fundo, despesa ou órgão. É isso. O legislador não pode criar uma lei vinculando, afetando